Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Sejam bem-vindos a mais um encontro aprendendo com a palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando, sou pastor vice-presidente da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje o tema que eu quero tratar com você na nossa reflexão bíblica é o seguinte: discípulo ou admirador de Jesus? Quem somos? Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós somos seguidores de Jesus ou admiradores? Esse é o tema da nossa reflexão. Certa vez eu ouvi um pregador fazendo uma pergunta para o seu auditório bastante interessante e também intrigante. E ele fazia a seguinte pergunta: se você por acaso morar em uma garagem, você se torna um carro? Você não se torna um carro porque você mora numa garagem. Claro que não. Duas são as razões. Primeiro, você não se torna um carro quando você mora numa garagem simplesmente por causa da sua natureza. Você jamais vai ser um veículo. Você tem a sua natureza humana. A segunda razão pela qual nós não nos tornamos um carro por morarmos numa garagem é que o ambiente não tem poder de transformação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você nessa noite, nesse encontro, nesse dia, nesse momento que você está nos assistindo, que é possível nós nos tornarmos admiradores de Jesus, mas não seguidores dele. E nós vamos ver a história de um homem que teve a maior e mais importante oportunidade da sua vida, de tornar-se um seguidor de Jesus, de tornar-se um discípulo de Jesus. Esse homem viu os milagres de Jesus, conheceu Jesus pessoalmente. Esse homem experimentou os ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim, ele conseguiu abrir mão da maior bênção que um homem pode ter, de tornar-se um discípulo ou um seguidor de Jesus. Seu nome é Judas Iscariote. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. Você conhece a história desse homem, que foi marcada por traição, por desistência e até mesmo por cometer suicídio no meio ao desespero, onde não percebeu o quanto estava se distanciando daquilo que o próprio Jesus propôs para ele, tornar-se um discípulo e um seguidor do Senhor. Para tanto, eu quero ler a Bíblia Sagrada. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, nós vamos ler dos versículos 14 ao 16. E eu peço a sua atenção agora para a leitura da palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse ele: que me queres dar? Eu vou-lo entregarei. E eles pesaram então 30 moedas de prata. E desde aquele momento, Judas buscava oportunidade para o entregar. Meus irmãos e irmãs em Cristo, amigos que nos assistem, os versos que li é um resumo da história de um homem chamado Judas. O texto que li diz que Judas Iscariote, um dos 12, procurou o príncipe dos sacerdotes para negociar a vida de Jesus. O texto diz que ele perguntou ao príncipe do sacerdote, ao líder: o que eu vou ganhar? O que vocês podem me dar para que eu entregue Jesus para vocês? Aquele quem vocês odeiam, aqueles a quem vocês têm sentido se incomodado com ele. Então aqueles homens, aparentemente religiosos, conhecedores da palavra, disseram: nós vamos lhe dar 30 moedas de prata, que era uma grande quantia. E o verso 16, e o último que li, diz que Judas então, a partir daquele momento, ele buscava oportunidade para concretizar o seu plano de traição. E aqui está toda a história que quero tratar. Entretanto, o tema da nossa mensagem, seguidor ou admirador de Jesus,
você pode dizer também discípulo ou admirador de Jesus, nos traz alguns alertas. A história desse homem, a sua experiência de convívio com Jesus, o Filho de Deus, nos traz algumas experiências, nos traz alguns alertas para as nossas próprias vidas, mas também nos ensina o que o levou a tornar-se simplesmente um admirador e abrir mão de tornar-se um discípulo, um seguidor de Jesus. Você que está ao alcance da minha voz, há um chamado de Deus para você. Deus está chamando você para tornar-se um seguidor, um discípulo do Senhor. Eu sei que talvez isso seja um pouco complexo para tratarmos em poucos minutos. Todavia, eu quero ver com você hoje pelo menos 3 características que identificam um discípulo ou um seguidor de Jesus, a partir dos versos que li e baseado na história desse homem chamado Judas Iscariote. E a primeira característica de um discípulo ou um seguidor de Jesus é a seguinte: um discípulo de Jesus não pode ter o seu coração dividido. O discípulo de Jesus não pode ter o seu coração dividido. Permita-me ler para você no Evangelho de Mateus 26, o versículo 14, o primeiro que li, que diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. O que esse verso nos ensina? Esse verso mostra que Judas estava flertando com os inimigos de Jesus. Judas estava negociando com aqueles que queriam o mal do próprio Jesus, aqueles que eram contra os seus ensinamentos, aqueles que rejeitavam a sua vontade, aqueles que negavam a identidade de Jesus quando Jesus se afirmava Filho de Deus. Judas agora está com o seu coração dividido. Ele não sabe mais quem é Jesus. Ele não consegue identificar o senhorio de Jesus. Então ele se permite influenciar ou ser influenciado pelas coisas de fora. E ele vai negociar com os príncipes dos sacerdotes. Judas estava flertando com os inimigos de Jesus. Hoje, o que identifica um discípulo ou o que identifica um seguidor de Jesus é que ele tem a plena convicção de quem Jesus é para ele. Ele não tem o seu coração dividido entre servir a Deus e as coisas do mundo. Ele não se deixa negociar ou atrair por outra proposta a não ser fiel ao Senhor. Judas estava dividido. No seu coração havia uma divisão. Na sua vontade havia uma divisão. Querido, você que já se intitula discípulo ou seguidor de Jesus, você tem a firmeza de quem Jesus é? Você está pronto a pagar um preço, a renúncia de ser um discípulo verdadeiro do Senhor? Pode ser que você esteja enganado. Judas aqui estava completamente enganado. Ele se achava um discípulo, ele se entendia um seguidor, mas na verdade ele era apenas um admirador de Jesus. Quantas pessoas, amigos, parentes que você conhece, que até gostam de uma boa palavra pregada, que até admira Jesus, que até o respeita, mas não consegue tornar-se um discípulo, um seguidor de Jesus. Então deixe-me citar para você o que está relatado em Mateus capítulo 6, no versículo de número 24. Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois há de amar um e odiar o outro, desprezar um e dedicar-se ao outro. Não podes servir a Deus e às riquezas. Olha o que Jesus está dizendo. O verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, ele não pode estar dividido em 2 pensamentos. Ele não pode ter 2 reinos dentro dele, ou 2 reis reinando dentro dele. Jesus está dizendo, aquele que se comporta assim vai amar um, odiar o outro? Não. Jesus quer exclusividade na sua vida e na minha vida. Amém? Eu quero ver então uma segunda característica que identifica, que aponta
para um verdadeiro seguidor ou discípulo de Jesus, diferente de admirá-lo. É claro que, no primeiro momento, todos nós admiramos Jesus, mas isso é um primeiro passo. Nós não nos tornamos discípulo ou seguidor de Jesus pelo fato de admirarmos, não. A segunda característica de um seguidor de Jesus, de um discípulo de Jesus, é o seguinte: o discípulo de Jesus não pode servi-lo do seu próprio jeito. Sim, o verdadeiro seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, não pode servir a Jesus do seu próprio jeito. Tem que ser do jeito de Jesus. Versículo de número 16, do capítulo 26 de Mateus, diz assim: e desde então, Judas buscava oportunidade para o entregar. Minha gente, aqui está um homem chamado Judas, que achou que poderia servir a Jesus, compor o seu discipulado, ser um dos 12, mas servindo a Jesus do seu jeito. Não, 1000 vezes não. O verdadeiro discípulo ou seguidor de Jesus não pode servi-lo do seu próprio jeito, mas tem que se submeter à vontade de Jesus. Pode ser que você que esteja me vendo e ouvindo essa palavra, esteja servindo a Jesus do seu próprio jeito. Não, eu não tenho coragem de abrir mão de um tempo de oração. Eu não tenho coragem de abrir mão da minha própria vontade para que o reino permaneça. Isso pode ser até legal, mas é admirar. Mas não é a atitude de discípulo. Achar que pode servir a Jesus do seu próprio jeito. O texto que li diz que Judas buscava uma oportunidade para traí-lo. Judas via Jesus como um grande líder político, um homem revolucionário contra a opressão do Império Romano. Observe isso. Judas, e guarde isso, Judas via Jesus como um grande líder revolucionário, mas político, contra a opressão do Império Romano. Era isso que Judas o via, era assim que Judas o via. Não conseguia enxergá-lo na sua totalidade, como aquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra, de que nada lhe é impossível. Judas tinha a sua visão limitada, porque o admirava, mas não conseguia servi-lo da maneira correta. Judas pensou que poderia conduzir-se como discípulo de Jesus. Mas a segunda característica é essa: o verdadeiro discípulo ou seguidor de Jesus nunca e jamais poderá servir a Cristo do seu próprio jeito, mas precisará submeter-se à vontade de Jesus, caminhar como Ele quer, ter um padrão de vida, ter um testemunho a dar, ser uma testemunha do que Cristo fez e viver sobre o regime e regulamento do reino de Deus, a palavra do Senhor. Mas o tempo está terminando e eu quero então caminhar para uma terceira característica que revela um verdadeiro discípulo ou seguidor de Jesus. Sabe qual é? O verdadeiro discípulo ou seguidor de Jesus precisa ter uma conversão genuína, ter uma experiência de conversão genuína. Deixe-me ler para você Mateus capítulo de número 24. Quero voltar um pouquinho aqui. Mateus capítulo de número 24. Eu quero ler o versículo de número 48 e 49. Olha o que diz. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos e comer a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia que não espera e a hora em que ele não sabe. Minha gente, Mateus capítulo de número
26, deixa eu ler para você, 26. Eu li o 24, quero ler agora o versículo, capítulo 26. Versículo de número 48 e 49. Veja o que diz a palavra de Deus para nós. 48 e 49, diz assim: o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Esses dois textos que li falam exatamente sobre isso. A falta de experiência de conversão genuína. Mas eu quero ficar exatamente no capítulo 26 que li, o verso 48 e 49, que diz que Judas Iscariotes agora aproxima-se de Jesus, junto com aqueles que havia de prendê-lo, e diz: aquele a quem o deram um beijo. Esse é o Cristo, pode prendê-lo. E é interessante que o versículo 49 diz assim: e logo aproximou-se de Jesus, dizendo: eu te saúdo, Rabi, ou mestre, e o beijou. A terceira característica de um verdadeiro discípulo é que ele tem uma experiência de conversão genuína com o Senhor. No verso que li, diz o seguinte: diz que Judas chamou Jesus simplesmente de mestre, de Rabi. Mas Jesus é muito mais do que um mestre. Jesus é o Senhor. A experiência de conversão de um verdadeiro discípulo vai enxergar e vai ter Jesus não só como mestre, mas como Senhor e Salvador. Judas parou na metade do estágio. Ele conhecia Jesus como mestre, por isso ele aproxima-se e chama-se de mestre. Mas todo convertido verdadeiramente ao Senhor tem Jesus como Salvador, como Senhor, e não simplesmente como mestre. Nos versos que li anteriormente, diz exatamente sobre isso, no versículo capítulo 24 que li, que ele vai voltar e que nós devemos nos comportar de maneira a qual honre o Senhor como o Senhor que ele é, e não simplesmente como mestre. Judas o identificou com um beijo falso. Judas o chamou simplesmente de mestre. Os salvos, os discípulos verdadeiros de Jesus, o têm como Senhor de suas vidas. Deixe-me citar para você Filipenses capítulo 2, versículo 11, que diz assim: e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está a maior declaração de quem Jesus é. Muito mais do que um mestre. Ele é o Senhor. O discípulo, o verdadeiro discípulo, ele precisa seguir vivendo em exemplo com o Senhor e para o Senhor. Discípulo é isso. Ser discípulo ou seguidor de Jesus precisa pelo menos dessas três principais características. Primeiro, não ter um coração dividido. Segunda característica, nunca servir a Deus do seu próprio jeito. Terceiro, ter uma experiência de conversão genuína. O admirador simplesmente aplaude, ele aprecia, ele até gosta das coisas do Senhor, mas não vai passar disso. Ele não tem força e não consegue. Aqui está uma estratégia maligna de Satanás, de nos aprisionar na admiração. Quero repetir: o admirador, ele aplaude, ele aprecia, ele gosta, mas ele não consegue se comprometer. Satanás estava por trás desta trama maligna a fim de destruir os planos de salvação sobre a vida de Judas. Satanás estava movendo tudo isso. Ele estava por trás, havia uma trama diabólica tentando destruir o plano da salvação, que falhou. Satanás, diz a história que Satanás entrou em Judas, e Judas então vai concretizar
simplesmente pelo fato de ter dado lugar ao inimigo, ter cedido às tentações. No Evangelho de Lucas, o médico, capítulo 22, no versículo 3, diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. Se tem alguém interessado que você não se torne um seguidor, um discípulo de Jesus, não é o seu pastor, não é esse que vos fala, mas é Satanás. Porque ele sabe que quando um homem, uma mulher, quando uma família torna-se seguidor de Jesus, os seus nomes estão escritos no livro da vida. O Espírito Santo vem e habita naquela família, habita na vida de cada um. Portanto, hoje eu quero chamar a você a fazer uma entrega, a renunciar às propostas desse mundo, não ficar flertando com nada desse mundo, porque tudo aqui é passageiro, mas tornar-se um discípulo de Jesus. Você está aí, quer orar comigo? Eu quero orar com você, pedindo ao Espírito Santo para que nos torne um discípulo, para que nos ajude. Como terminei aqui lendo, Satanás entrou em Judas para que concretizasse esse plano. E sabe o que aconteceu? Judas perdeu a oportunidade de tornar-se um discípulo. Judas perdeu a sua própria vida se suicidando. Judas foi alguém que a vida inteira viveu ao lado de Jesus, sua vida inteira, mas perdeu a oportunidade de tornar-se um seguidor, um discípulo fiel. Hoje, você tem essa oportunidade. Eu tenho também. O que nos cabe hoje é não declarar a nossa admiração somente a Jesus, mas dizer: Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. Eu quero ser um discípulo, pelo poder que há no Teu nome e pelo poder que há no Teu sangue. Vamos orar? Nosso grande Deus, obrigado por esse encontro. Obrigado pelo grupo de irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora. Eu te peço, ó Deus, que se porventura há alguém assistindo essa mensagem, que precisa tomar uma decisão por Jesus, a entender que ser um seguidor ou um discípulo é muito mais do que admirá-lo. Talvez alguém que esteja sendo seduzido, flertando com as coisas desse mundo, flertando com aquilo que o afasta do Senhor. Que o Senhor o salve, que o Senhor o abençoe. E se por acaso alguém tomando uma decisão agora, entregando a vida ao Senhor, eu te peço que tu escreva o nome desses e dessas no livro da vida e sele com o sangue de Jesus. Como li no capítulo 24, porque o Senhor vai voltar e o Senhor quer encontrar a fé e discípulos fiéis. Ajuda-nos na unção do teu Espírito a cumprirmos os teus propósitos. Eu oro e abençoo cada pessoa que está nos vendo e nos ouvindo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Minha gente querida, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro aprendendo com a palavra de Deus. Se você ainda não inscreveu-se no canal, inscreva-se no nosso canal, deixe um like e que você seja abençoado em nome de Jesus. Fica na paz e até a próxima.